Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Escute a Lollapalooza e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lollapalooza.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na Rádio Lollapalooza. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Hoje o tema é a história dos símbolos natalinos. E a nossa convidada de hoje é a professora de História, a Jennifer Jurgensen de Oliveira. Nós vamos conversar um pouco como surgiram esses símbolos e quais suas origens. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para vocês se engajarem e enviarem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lollapalooza.com.br ou baixem o nosso aplicativo para Android Lollapalooza. Você pode interagir conosco, sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lollapalooza. É isso aí. Como eu já falei, o nosso tema de hoje é a origem dos símbolos natalinos. Essa época é cercada de símbolos, tem muita coisa. Então nós vamos descobrir um pouquinho sobre a origem e o porquê desses símbolos estão tão presentes aqui nessa época. Lembrando também que para nós cristãos, a principal comemoração é o nascimento do Filho de Deus, que veio com a missão muito importante. Natal e Páscoa são dois momentos muito importantes para a vida cristã. Maria, fala um pouquinho então sobre a nossa convidada de hoje. Jennifer Jurgensen de Oliveira, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduada em Metodologia de Ensino de História e Geografia. Atualmente leciona as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia no Colégio Jandir Antunes Rosa e no Colégio São Benedito. Jennifer, seja bem-vinda. Tá? Muito feliz por você ter atendido mais uma vez o nosso convite. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema e depois a gente vai trocando mais informações, mais ideias e tudo mais. E você, nosso ouvinte, também pode fazer a sua pergunta. Maria, repete para nós o WhatsApp, por favor. É 19 99763 7888. 19 99763 7888. É isso aí, Jennifer. Agora é com a gente. Vamos conversar, hein? Bora conversar aí. Boa tarde, galera. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Duda. Tudo bem com vocês? Tudo, graças a Deus. Tudo bem. Aí sim. Agradeço aí pelo convite para a gente estar aqui mais uma vez na Rádio Lollapalooza. Então, estou muito honrada mais uma vez de estar aqui com vocês e bora falar um pouquinho sobre o Natal, né? Afinal, férias tá chegando, o Natal tá chegando. Ah, é só alegria, fala sério, só alegria. É isso aí, Jennifer. Então, vamos lá. Qual é o primeiro símbolo que você vai falar sobre a história desse símbolo? O que você escolheu para começar? Vamos ver. Então, eu acho que um dos símbolos mais importantes aí do Natal pra gente é a árvore de Natal, né? Quem aqui será que você já montou sua árvore de Natal, Márcia? Eu tenho que confessar que esse ano eu tô assim muito preguiçosa. Tá preguiçosa. Tô preguiçosa, não tive ânimo para montá-la ainda. A Maria, pelo jeito, já fez uma enorme na casa dela, ó. Não, nem tirei ela da caixa? Da caixa ainda, vixe.
E Acho eu que a gente tá montei antes atrasado, do hein? advento. Estamos atrasadas aqui, estamos atrasadas. E eu adiantada, né? Porque geralmente a gente monta a árvore de Natal no dia de advento, né? No primeiro dia de advento. Isso segundo a minha prima Angélica, ela falou pra mim, Tata, mas a gente monta a árvore de Natal no dia primeiro de advento. Falei, amada, já montei. Já tô montada com a minha árvore lá, linda, plena e maravilhosa. Segue a tradição que é assim, no primeiro domingo, primeiro final de semana de advento que se monta, coloca os enfeites e tudo mais. Mas o comércio, isso já tá pronto, já faz um tempo antes, né? A gente tá numa situação que a gente olha para um lado, vê bandeira do Brasil, Copa do Mundo. A gente olha para o outro, vê pisca-pisca. Pois é, esse ano tá bem atípico, né? Tá bem atípico, pois é. Mas a minha arvorinha já está montada, já comprei várias bolas e tá lá, tudo bonitinho agora a minha árvore. Mas eu acho que o primeiro símbolo que a gente podia falar, que é o que a maioria tem presente na sua casa, é a árvore de Natal, né, minha gente? É isso aí. Então conta pra gente, como é que surgiu essa questão de colocar bola num pinheirinho verde? Então, menina, tava ali fazendo as pesquisas para poder conversar aqui com vocês e eu fiquei chocada quando eu descobri que quem incentivou a tradição do pinheirinho de Natal, nada mais, nada menos que é ele, Martinho Lutero. Mas olha só, gente, como foi isso, Jennifer? Pois é, segundo a história, diz que lá no século XVI, né, o Martinho Lutero estava passeando à noite e ele viu um monte de pinheiro, os pinheirinhos, que é uma das árvores que consegue manter as suas folhinhas verdes, né, durante o inverno. Poucas árvores conseguem isso, ainda mais no inverno europeu, né? Frio pra caramba. E ele, passeando à noite, viu essa árvore cheia de neve, olhou para o céu estrelado, e ele ficou estupefato, ele ficou impressionado com a beleza daquela paisagem. Aí ele falou, nossa, Natal tá chegando, né, esse momento, né, que aquece o coração do cristão, né, quando o Salvador vem ao mundo aí, né, e ele falou, vou representar essa noite tão linda que foi. Aí ele foi lá na casa dele, pegou um pinheirinho e começou a colocar algodãozinho para fazer de neve. Ele colocava velas acesas para representar essas estrelinhas. Né? Hoje a gente não coloca mais a vela acesa, né? Porque nossas árvores são de plástico, elas vão queimar. Não queremos um incêndio em casa, gente, por favor. Não acendam velas na árvore. Por favor, dica da tia Jenny aqui. E daí, então, hoje a gente tem o pisca-pisca, né? Que fica lá. Mas tudo isso era para representar aquela noite bonita que o Martinho Lutero presenciou e quis representar. E daí, quando os imigrantes alemães vieram para a América, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, e eles trouxeram essa tradição com eles durante o período da imigração alemã. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, que maravilha! Eu não imaginava que o pinheirinho tinha sido incentivado pelo Martinho Lutero. Fiquei chocada. Mas olha que interessante, hein? Gente, esse Natal, hein, Maria? A gente tá aprendendo muita coisa, hein? Olha, muita coisa mesmo. É por isso que, assim, a questão da neve, é por isso que a gente põe algodão aqui, né? Tem gente que coloca, né? Pra imitar a neve, mas isso é representando a questão do inverno lá na Europa, né? Exatamente, porque também no calor que é aqui no Brasil, né, gente? Misericórdia, não há neve que dure. Então a gente vai com algodãozinho mesmo que tá tudo certo. Falando em neve, aí eu já lembrei de um outro símbolo também. O Papai Noel. O Papai Noel, nosso querido Papai Noel. Com aquela roupa vermelha aqui, e bota e cinto, o coitadinho sofre nessa temperatura aqui de verão, né? E pobre Papai Noel quando vem trazer os presentes aqui com as renas, né, gente? Imagina, ter que sobrevoar Brasil. Imagina o Nordeste, então, que é mais quente ainda. Nossa, coitado do Noel. Mas o Noel também é uma tradiçãozinha aí, né? Do nosso Natal, né? Quantas pessoas não levam os seus filhos para irem ver o Papai Noel, não é mesmo?
vai no shopping. Aqui em Limeira a gente leva na gruta, lá na praça, para ver o Papai Noel. É isso aí, a gente leva. E é uma fase gostosa ainda, né? Essa fantasia, né? Essa questão do Papai Noel. A gente também tinha isso quando era criança e faz parte, né, do universo infantil. Eu acho importante essas coisas. Sim, super importante. Eu lembro que quando eu era menor, né, eu escrevia cartinha para o Papai Noel. Eu lembro que eu escrevi uma cartinha falando que eu tinha largado a chupeta e que eu merecia um presente por isso. Olha só que momento mágico da minha vida. Larguei a chupeta, Papai Noel me deu um presente por isso. Olha que coisa boa, né? Mas então tá. E aí? Não, então, Márcia, o Papai Noel, de onde que surgiu? O Papai Noelzinho, a gente fala que ele veio de um cara chamado Nicolau, né? O São Nicolau. Quem era esse cara, né? Esse cara, na véspera do Natal, ele saía pelas ruas entregando um saquinho de dinheiro para as pessoas mais pobres. Às vezes eles davam um saquinho de dinheiro, um presente, um brinquedo para uma criança. E daí a galera ficou, nossa, olha só esse cara aí na véspera de Natal dando presentes. Lembrando que, fazendo parênteses reflexivo, os presentes também fazem parte de uma outra tradição que não é a do Natal, mas a gente já fala sobre isso, tá? Voltando ao Papai Noel, porque professora de história é assim, a gente tá pensando uma coisa e vai falando outra. Pobre dos ouvintes. Hein? Gente, se eu tiver muito rápida, vocês me falam, que às vezes eu me empolgo. Não, pode deixar, a gente fala. Obrigada. Então, aí esse cara, né, o Nicolau, ele dava esse saquinho de dinheiro para as pessoas mais pobres, dava um brinquedo para as crianças, e ele começou, então, aí uma tradição dentro do mundo cristão de dar o presente, né? E daí as pessoas começaram a trocar presentes e falaram que ele era o Santa Claus, né? O Papai Noel que a gente conhece. Só que Papai Noel, lá atrásão, usava uma roupa verde escura ou marrom, que eram as cores mais ligadas ao inverno. Só que daí, na década de 1930, né, a grande companhia de refrigerantes Coca-Cola resolveu fazer uma propaganda, né, incentivando o consumo de Coca nesse Natal e mudou a roupa do Papai Noel para vermelho. Eu não acredito que a Coca-Cola teve todo esse poder. Pois é, Coca-Cola, patrocina nós aí, viu, gente? Pois é, a Coca-Cola teve esse poder e hoje todo mundo conhece o Papai Noel como o bom velhinho que usa o vermelho, né, gente? Então, você vê uma roupa vermelha e branca, com um cintinho preto e uma bota, você vai lembrar quem? Do Noel. E quem que criou essa imagem? A Coca-Cola. Gente, que detalhe, esse eu não sabia mesmo. Olha que interessante, hein? O Natal ele vai trazendo marketing, hein? Ai, desculpa, Duda, perdão. Eu não Pode ouvi. falar, Maria. A Coca-Cola soube fazer marketing, hein? Com certeza! Bichinha ali, ó, pegou a oportunidade e falou: vou usar o Papai Noel para incentivar a galera a tomar Coca. E foi. E hoje aí, no Natal, a gente tem até aquelas garrafas de 3 litros, né, gente? É isso aí. Ai, o Natal é maravilhoso, gente. É uma mistura de tradições que, quando a gente para pesquisar, a gente vê, tem coisa da Turquia, por exemplo, o Papai Noel, tem a Coca-Cola com o vermelho. A gente vê a árvore de Natal com Lutero no século XVI e a gente fica, caraca, é muita coisa. Tudo para criar esse ambiente natalino que a gente tem hoje. E as renas? As renas é por conta de que no hemisfério norte, lá na parte da Europa, as renas são super populares, né? Elas são utilizadas para puxar os trenós de gelo, de carga, de mantimentos. Né? As renas aguentam bastante peso. E por ela estar nessa região aí do hemisfério norte, onde surge a imagem do Papai Noel e tudo mais, aí a galera colocou a rena para puxar o trenó do Papai Noel. Nossa. E a rena ainda voa. E não podemos esquecer que o Rupert... É Rupert o nome da primeira rena, né?
que é Rudolph, é o Rudolph. Eu não com lembro. Rudolph. Eu fiquei, peraí, eu sei que é que Rudolph. O Rudolph, ele tem um narizinho vermelho para iluminar o caminho do Papai Noel. Gente, tudo magia, né? Tudo sonho. Magia. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha ido na casa da minha tia no Natal. E toda a minha família, eu, minha mãe, meu pai, tudo tinha ido. E de repente, quando eu chego em casa, uma bicicleta embaixo da minha árvore. E eu fiquei do tipo, gente, como essa bicicleta entrou aqui? Se minha mãe e meu pai estavam junto comigo, Papai Noel entrou por onde? Ai, gente, é aquela Que coisa. a galera fala, né? Ai, Papai Noel desce pela chaminé, né? Mas em casa não tinha chaminé. E aí, né? Da Ó, onde que esse Papai Noel surgiu? Até hoje eu tô aguardando aí a resposta da onde que o Papai Noel entrou. Papai Noel e as renas são mágicas, você tem que entender isso. Pois é, e fica aí o questionamento, vou ter que perguntar para minha mãe e pro meu pai, e aí, como que vocês enfiaram? Opa, como o Papai Noel enfiou aquela bicicleta lá? Ai, céus, legal. Jennifer, eu vou fazer uma outra pergunta, não sei se você chegou a pesquisar isso. Vamos partir Diga pro pra mim. presépio, vamos lá. Como é que foi essa questão do presépio? Então, Márcia, temos também a história do presépio. Eu pesquisei um pouquinho sobre o presépio, sim. E o que acontece? O Francisco de Assis, né, que é um santo da Igreja Católica, né, foi canonizado santo, lá por volta de 1200, ó, tempos atrás. O São Francisco, ele queria representar a cena do nascimento de Jesus para ensinar as crianças, né, um pouquinho sobre essa história, porque naquela época, né, na Idade Média, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, né, porque era um livro escrito e era escrito na língua em latim, né, as Bíblias naquela época eram escritas em latim. E daí você imagina, você está em qualquer lugar do mundo, a Bíblia escrita em latim. Você é analfabeto, não sabe ler nem escrever. 2, a Bíblia está numa outra língua que você nem conhece. Olha a dificuldade para conseguir ter acesso à palavra, né? Então, o São Francisco, pensando em como ensinar o nascimento de Jesus para as crianças e para as pessoas que também não tinham acesso à Bíblia, ele resolveu criar o presépio, né? E daí ele foi colocando, né, os animaizinhos, todas aquelas que estavam presentes no nascimento de Jesus segundo a Bíblia, ele foi colocando. Então, ele colocou os animaizinhos que aqueceram Jesus após o nascimento dele, o anjo que anuncia, né, ao mundo a chegada de Jesus, a estrela de Belém lá em cima, né? Lembrando que a estrela também está presente na árvore, né, meus queridos? Não podemos esquecer disso. Depois eu vou perguntar sobre a estrela. Além, obviamente, né, de Jesus, Maria e José, todos ali na estrebaria. Então, foi muito mais uma forma de ensinar as pessoas analfabetas a terem acesso à Bíblia, né? Porque tanto a Bíblia quanto as missas naquela época, elas eram feitas em latim. Então, você imagina que complicado que era para se conhecer a verdade bíblica, né? E até depois, durante a Reforma Protestante, uma das teses do Lutero critica isso, né? Como que você está num país dando uma missa ou um culto numa língua que a população não fala e a Bíblia também está numa língua que a população não lê. Então, o presépio, ele veio para tentar ensinar um pouquinho sobre o Natal para essas pessoas. Eu não sei se você chegou a pesquisar, mas e a estrela? Aquela história que a estrela guiou os reis magos até ali na manjedoura e tudo mais. Aí tem aquelas, vamos dizer assim, teses que era um cometa, ou sei lá, alguma coisa assim. Você chegou a pesquisar sobre isso? Então, sobre as teses, eu não pesquisei. Mas eu pesquisei o significado da estrela na árvore, né? Ah, então tá. Mas realmente, Márcia, isso que você falou ali das estrelas, né? Da estrela ser um cometa, né? Porque como assim uma estrela foi
Guiando, né? Andando pelo céu até a chegada na estrebaria, né, onde Jesus tinha nascido. Então, para os céticos, para aqueles que, né, olham a Bíblia com aquele rigor, né, do tipo, sem a questão da fé mesmo, mas de maneira crítica, a galera tenta explicar como sendo um cometa, realmente. Mas a estrela, ela, né, segundo a Bíblia, ela vai guiar os magos até onde Jesus está, e a gente utiliza essa estrela no topo da árvore também, para representar esse momento tão importante da cultura cristã, que é o nascimento de Jesus, né? Então, a ciência, ela ainda tenta explicar como que essa estrela ficou andando no céu e depois parou. Ali, opa, parou. Chegou, bênção, né? glória. Então, os cientistas, né, os astrônomos ainda pesquisam sobre esse efeito, mas a explicação simbólica, por exemplo, da estrela na árvore, é para representar esse momento do nascimento de Jesus. É legal. Temos aqui um comentário positivo, já que já veio. A Dida Jurgensen falando assim, Jennifer sempre arrasando em suas falas. Isso aí é da família, Obrigada. Só um momento. Tia, obrigado, beijo, te amo. Ai, adoro. A hora que você me mandou o link, eu já mandei o link lá para toda a família também. Falei, não, gente, vamos todo mundo assistir aí. Vamos participar, mandem recados. É isso aí. Se quiser, gente, pode mandar pergunta também. A gente está aberto a perguntas. Se a gente não souber, a gente dá uma pesquisada também para tentar responder, viu? Tudo aqui a gente dá um jeito. É isso aí, com certeza. E aí, agora, mais símbolos, vamos ver. As bolas. Por que bola na árvore? Bolas de Natal. Ai, eu comprei tantas bolinhas de Natal para decorar minha árvore. Eu comprei bolinhas vermelhas e douradas. Ai, que chique. Porque antes a minha bolinha da árvore era rosa e prata. Eu queria mudar um pouco. Falei, preciso dar uma renovada na minha árvore. Aí eu comprei bolas vermelhas e douradas, né? Que é bem corzinha de Natal, né? Vermelho a gente já sabe que foi a Coca-Cola. Ousada. Mas, gente, a bola, ela vai representar os frutos das árvores, né? É muito simplesinho. A hora que eu falei, não, a bola deve ter algum significado, pá! Não, ela significa mesmo os frutos dessas árvores. Então, quando os aldeões iam montar a árvore de Natal, né, eles procuravam aqueles pinheirinhos que já tinham as pinhas, essas coisas, né? Que, como a gente viu, foi o Lutero que começou essa tradição. Mas, às vezes, devido ao inverno, nem todas as árvores tinham as pinhas, nem todas as árvores tinham as frutinhas. Então, os aldeões, né, as pessoas que moravam ali nas vilas, eles começaram a pegar bolas de vidro para colocar na árvore. E daí, eles faziam essas bolas e pintavam elas de várias cores. Era a cargo do próprio aldeão pintar a bolinha, né? Ele pegava lá a tinta e pintava bonitinho da cor que ele quisesse. Por isso que hoje a gente também tem bola de tudo que é cor, né? Como eu falei, minha bolinha era rosa, prata, e agora ela tá vermelha e dourada. Mas eu já tive bola de todos os tipos. Mas a bola, ela representa esses frutinhos mesmo das árvores. Como não tinha tanta frutinha no inverno, eles pegavam as bolas de vidro e pintavam de acordo com a decoração que eles queriam fazer. E daí isso virou uma tradição. E hoje as crianças adoram ficar lá pendurando as bolinhas, né? Ai, gente, eu adoro o Natal. É uma época boa. Ao mesmo tempo, também, de vez em quando, fica assim meio... Como é que eu vou falar pra vocês? Ai, tem hora que dá uma tristeza, meio melancólico, né? A gente pensa algumas coisas. Eu já tive esse momento, Márcia. Eu já tive esse momento também. Que a gente, né? Porque o Natal, ele tá aqui no final do ano, né? Uhum. E daí a gente olha todo o ano que passou e
A gente sabe que a nossa vida é feita de altos e baixos, então, às vezes, a gente tem esse momento de melancolia, né, por tudo que se passou nesse ano e tal. Aí vem esse sentimento também. Mas o importante, né, como cristãos que somos, é lembrar que o Natal é esse momento de esperança, né? Esse momento de amor ao próximo, que mesmo que coisas ruins tenham acontecido ao longo do nosso ano, a gente nunca pode perder a fé. A gente nunca pode perder a esperança que um dia todos nós estaremos na glória e só na felicidade. E essa felicidade veio a partir desse cara incrível que é Jesus, né, Márcia? Com certeza. Acho que é aquela carga da correria do ano todo, né? Isso aí, chega dezembro, a gente tá meio assim, mas faz parte. Isso aí... Faz parte. Quem não tá subindo uma parede ultimamente, não é mesmo? Eu tô nesse nível. Menina, se eu te contar que, né, minha prova foi hoje. Eu tenho 6 pacotes de prova para corrigir para segunda-feira. Eu estou surtada, sim ou claro? Não, até segunda-feira tudo ok. Amada, não, mas são 6 pacotes de prova. Sábado, domingo, vida de professor. Amanhã tem jogo da Copa. Como que eu vou corrigir? De um lado vai estar o telão ali, do outro lado aqui uma cervejinha e do outro lado tá a prova. Vai ser lindo eu corrigir. Não, faz o seguinte, deixa para depois do jogo, senão não vai dar certo. Tá bom, vou seguir seu conselho. E aí, vamos voltar aqui no nosso tema aqui então. Desculpa, vamos lá. Eu fugi do assunto, você foi pra Copa já, olha lá. Eu fui pra Copa. Eu tô falando que tá confuso esse dezembro. É Copa, é Natal. Você já foi lá pro Catar já. Então vamos voltar aqui, vamos voltar pra cá. Vou focar no Natal, gente. Desculpa por eu ter ido pra Copa do Mundo. Mas, Márcia, voltando então agora aqui para nossa questão natalina, a igreja de vocês aí já começou a acender as velas de advento? Sim, claro. Semana passada. Lá na minha igreja também já começamos a acender as velinhas de advento. E sabia que isso também tem um significado. Então, conta pra gente. Então, temos aí um significado das velas de advento. A gente já sabe, né, que eu falei lá atrás um pouquinho, da vela em si, né? Que a gente falou que o Lutero tinha olhado para o céu, tinha visto as estrelas, e para representar toda essa beleza, ele tinha colocado velinhas nas árvores, né? Para representar tudo isso que ele tinha visto. Aí, existe também a explicação de que a vela, ela significa também a luz, né? E quem seria essa luz para a gente que é cristão? Jesus, né? O Natal vem para representar o nascimento de Jesus. Quem é a luz do mundo, segundo a tradição cristã? Jesus. Então, a vela, além da pegada do Martinho Lutero, de representar lá aquelas estrelas piscando bonitinhas, a vela ela também significa essa luz que é Jesus, né? E daí, a gente tem, dentro da nossa igreja, a tradição de acender as velas de advento, né? Na coroa de advento. Aí eu fui pesquisar, né? Por que que a gente acende uma coroa de vela? Falei, mas gente, por quê? Aí eu fui lá e pesquisei, né? Aí eu achei. O que estava lá, né, na pesquisa? Estava falando que essa coroa de advento era também para explicar para as crianças pequenininhas, né, que já estavam todas animadas com o Natal, né? Natal chegando. Era para contar as semanas que antecedem o Natal. Então, toda vez o pastor ia lá, a cada semana antes do Natal, ele acendia uma vela, até chegar o final de semana do Natal, né? Então, era uma forma das crianças estarem cientes de que o Natal estava ali chegando, né? Então, por isso que a gente tem também essa tradição da coroa de advento, e todo domingo ou sábado, né, dependendo aí da igreja, a gente acende uma vela da coroa de advento. Às vezes, essas velas possuem cores diferentes.
Na sua tá que cor, Márcia? Tudo vermelho. Na minha também. Tudo vermelho. Tudo vermelhinho. Ó, vermelhinho, quem que é o culpado do vermelhinho, a gente já bem sabe. Coca-Cola. Aí, semana passada, a gente estava conversando com o pastor Eldo também a respeito do advento. E ele estava falando um pouquinho a respeito dessa questão da coroa. Tem tudo a ver um pouco com essa questão da chegada. Mas o que ele colocou também que eu achei muito interessante é assim, né? Que são 4 velas, certo? Certo. Então, conforme você vai acendendo as velas, a luminosidade também vai aumentando. Então, assim, quando acende a 4ª vela, é para representar justamente aquilo, que Cristo está chegando mesmo, que está vindo ali e vai acontecer o nascimento dele. Então, tem essa conotação também, né? Exatamente. Jesus sendo aí a luz do nosso mundo, né? Tá chegando. E se a gente para ainda para pensar sobre essa questão da chegada, as velas ficam em cima de uma coroa, não é, Márcia? Uhum. Né, Duda? Uma coroa ali, toda verdinha. Sim. Se a gente tira essa vela, essa coroa se torna uma guirlanda. Sim. E a guirlanda, ela era usada lá na Roma Antiga, na época do Império Romano, e era para receber os convidados que estavam chegando até a casa da pessoa. Era um sinal de boas-vindas para aqueles que estavam chegando. Eles penduravam essa guirlanda na porta como um sinal de boas-vindas. Então, quando a gente une essas informações do tipo, a coroa do advento é formada por uma guirlanda e em cima delas tem as 4 velas do advento, a gente junta daquele momento que faz assim a mente explodir, né? Plaf! Agora tudo faz sentido. Um que simboliza a chegada, a vela trazendo a mensagem dessa luz que está aumentando, como você falou, tá aí a luz, quem essa luz é Jesus, a chegada de Jesus, você fala, gente, esses símbolos estão todos interligados. É coisa mágica. É isso aí, é a magia do Natal, né? Vamos É dizer a assim. magia do Natal, né? gente. É E daí coisa. a gente para... é incrível quando a gente pesquisa essa questão de simbolismo, que às vezes a gente para e fala, não, é porque lá na Europa é inverno, então coloca esse verdinho do pinheiro e tá tudo certo. Não, existe todo um significado por trás, que remonta até muito, muito tempo antes ainda da ideia de cristandade, da religião cristã. Gente, é maravilhoso. História, né, gente? Símbolo, história, professora que pira. Eu tô eu tava vendo. pesquisando, eu tava pirando. Tá pirando mesmo, e vai, e procura, e vê e tudo mais. E aí, você lembra mais alguma coisa? Será que escapou alguma Márcia, coisa da como gente? eu falei pra você, a gente pesquisou várias coisas. A gente tem várias coisinhas que são mistura de culturas, de tradições, né? E quem aqui não tá acostumado a comer um piruzão no Natal? Ai, tem o peru e também tem o panetone ainda. Ah lá. É verdade. Sim, eu pesquisei dessa galera toda aí também, mas vamos por partes. Que nem eu falo para os meus alunos, gente, vamos por partes, que nem o Jack Stripador. A gente vai por uma parte por outra. Ai, que pesado, né? Mas Nossa, foi. Ainda mais nessa época de Natal. eu aqui toda feliz que os símbolos de Natal ainda soltam um Jack Stripador. Peço perdão, ouvintes. É assim que eu dou minha aula. É sobre isso. Acontece nas melhores famílias. Mas então, vamos lá. Vamos falar do piruzão. Gente, eu tinha o costume, na verdade não era nem um piruzão, né? Era um Chester. No dia 25 de dezembro, eu sempre ia na casa do meu avô. Deus o tem agora, o vô Bruno. E o vô Bruno sempre fazia o frangão de Natal. Ele chamava de frangão de Natal. Só que, né, ele não tá mais aqui com a gente não tem mais essa tradição familiar de comer o frangão do vô Bruno, né? Mas o frango, o Chester, principalmente o peru de Natal, ele veio de uma tradição norte-americana, lá dos Estados Unidos.
né? Porque lá nos Estados Unidos, eles costumavam comemorar o Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças, que foi quinta-feira passada. Não, quinta-feira passada. E eles comemoram o Dia de Ação de Graça com um piruzão gigante, né? E esse peru, essa história também do Dia de Ação de Graças remonta lá atrás, na época dos colonizadores ingleses, né? Que passaram por um ano muito difícil depois da chegada deles ali na América, e eles não tinham tanta habilidade para lidar com o solo daquela região, então o frio estava muito intenso, eles não estavam conseguindo produzir muitos alimentos, e eles tiveram a ajuda dos nativos indígenas ali dos Estados Unidos para conseguir sobreviver durante um ano, né? E depois desse um ano que eles chegaram ali na América, eles resolveram agradecer, né, o Dia de Ação de Graça. Eles quiseram agradecer a Deus, porque mesmo com toda aquela dificuldade, eles conseguiram sobreviver. E daí, eles comemoraram com o peruzão e com a torta de abóbora. A gente não tem muito costume da torta de abóbora aqui no Brasil, né? Mas o peruzão, ele veio para cá, né? Como uma tradição norte-americana. Só que a gente não é tão adepto ali do Dia de Ação de Graças quanto os americanos, que eles têm um apego simbólico ao Dia de Ação de Graças muito grande, às vezes até muito maior do que o próprio Natal lá, né? E daí eles trouxeram para cá, para o Brasil, essa tradição do peruzão de Natal. Então, a gente come o peru no Natal, né? No dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. E os norte-americanos, eles costumam comer esse peruzão no Dia de Ação de Graças, né? Mas tá tudo aí ligado, né, nessas tradições. Então, o nosso peru de Natal que a gente gosta de comer, saudades, frangão do vô, vem desse momento aí, né, do Dia de Ação de Graças deles. Legal. E o panetone? Adoro um peruzão. E o panetone? Então, Márcia, o panetone, o que acontece? O panetone, quando você fala panetone, vai te remeter a qual povo lá da Europa? Panetone. Faz até mão de conchinha. Aos italianos. Aos italianos. O panetone. O que aconteceu aí com o panetone? Eu já encomendei mais panetone lá com a Camila, do Pituco. A louca do panetone. Gente, o que acontece? O panetone faz até mão de coxinha para falar. O panetone surgiu aí nessa época também do Natal, que tinha uma galera lá na padaria fazendo um monte de pão. Pão para todo lado, né? Em italiano, pão é pane. Só que devido a tanta encomenda que essa padaria estava recebendo, um cara se confundiu e acabou colocando frutas cristalizadas nesse pão. Nossa, que erro. Que erro. Nossa, que erro horrível, grotesco. Aí ele colocou essas frutinhas no pão e por acidente, né? E entregou, na hora ele nem percebeu e entregou o pão lá com as frutinhas. O cara comeu o pão, ele falou, nossa, que pão gostoso, e foi pedir mais, só que ninguém sabia como que era o nome daquele pão, né? E o cara que tinha feito o pão se chamava Tony. Aí o cara falou, não, mas eu quero o pão. Mas que pão? Aí é um que tem frutinha. Mas a gente não tem esse pão com frutinha aqui. Mas o Tony que fez. Ah, o pão do Tony. Panetone. O panetone. Agora a gente já tem o chocotone também. Agora a gente já tem o chocotone. Pois é. Ai, mas desculpa aos amantes do panetone, das frutas cristalizadas, secas, murchas. Eu gosto do chocotone, quanto mais chocolate, melhor. Panetone não é tão gostoso assim. Pode começar agora o rebu, pode me criticar,
mas eu prefiro o chocotone. E não me venha com uva passa no arroz. Não me venha com uva passa em nenhum lugar. Eu não gosto de uva passa. Que horror, você tá muito revoltada. Ah, não, Márcia, mas imagina, aquele salpicão de frango, delicinha. Ó, tô até salivando pensando nele. Aí o que a galera faz? Põe uva. Não, pra quê? Olha, uva passa. Ela tá o quê? Ela tá seca, humilhada, murcha. Pra que fazer isso? Deixa o salpicão gostosinho sem uva passa. Quando tem, eu tiro tudo. Essa é a grande crítica do Natal. Jenny não gosta de uva passa. Mas é aquela, né? Fica aquele dilema familiar. Tem a galera que gosta e a galera que não gosta. Você gosta de uva passa, Márcia? Olha, eu gosto. O salpicão ali com uma uva passa fica bem gostoso. Ai, né, Maria? Chocada. Duda, diz pra mim que você tá do meu lado nessa. Eu não gosto de uva passa. Pronto. Perdi, fui voto vencido aqui. É sobre isso. Uva passa não é tão bacana, não gosto. Não sou fã. Gente, legal, mas o tempo tá passando. Faltou alguma coisa, Jennifer? Ah, Márcia, eu acho que, não, né? que era isso. Agora só se você quiser falar sobre a história do Natal em si e tal, mas eu não sei como que a gente tá de tempo. Não, porque ainda tem outros palestrantes que também vão falar um pouquinho mais. Dia 22 mesmo, nós vamos ter uma pessoa aqui, a Cris, ela vai falar sobre os personagens e tudo que mais, bacana! entendeu? Então a gente vai deixar alguma coisinha para depois. Senão a gente fala tudo hoje e depois vai faltar assunto, né? Verdade, Entendeu? mas você está com toda a razão. Vou dar uma segurada. Eu falo que eu me empolgo. Olha, Jennifer. Ai, meu Deus, que foi? Olha lá. A Cleide tá falando aqui que ela discorda que panetone é melhor do que chocotone e ela é a favor de uva passa no arroz e salpicão. Só quero dizer uma coisa, porque... É Cleide? Cleide Jurges que está falando? É uma questão familiar agora aqui. Ô, mãe! Que isso, mãe? Não! Uva passa não, mãe, por favor! A minha mãe também tá falando aqui, como uva passas puras e de monte, amo. Olha lá, pronto! Meu Deus! Gente, pode ser... Olha, agora é cientista social falando, tá? Agora eu vou falar como cientista social. Eu acho que questão de uva passa é uma questão geracional, de gerações diferentes. Por exemplo, a Márcia, a minha mãe, a sua mãe, Duda, gostam de uva passa. A geração delas gosta de uva passa. Eu e você não gosto de uva passa. Olha aqui, mais um comentário. Tia Ai, Dina meu Deus, ama uva passa eu causei também. tumulto na rádio por conta de Gente, uva passa. Eu Ai, meu acho Deus. assim, vamos tomar um certo cuidado agora, porque já tá virando uma questão familiar aqui, gente. Intrigas. Né? Intrigas. Natal agora é época de paz e tranquilidade. Não vai ser a uva passa que vai criar esse clima, né? Essa de torta de discórdia entre as pessoas aqui, né? Mas é isso. Jennifer, eu queria agradecer, então, a sua participação mais uma vez hoje aqui no nosso programa. Foi bom a gente bater esse papo bem descontraído também, entendeu? Foi bem legal. Eu vou pedir para Maria colocar uma música agora que fala a respeito dessa questão do Natal e depois a gente volta para encerrar o programa. Jennifer, suas considerações finais. Gente, muito obrigado aí por ter nos acompanhado no nosso bate-papo aqui sobre os símbolos do Natal, tá? Agradeço, Márcia, agradeço, Duda, aí pelo convite. Sempre que precisarem também é só chamar, que vocês sabem que eu topo o rolê aqui com vocês, que é muito bom a gente conversar, bater um papo sobre diversos assuntos. E o meu adendo final é: não coloquem uva passa na comida. Não tem jeito. Feliz Natal para todo mundo, gente. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus. Beijos, Jennifer. Tudo de bom. Estrelas, vejo a sua mão e no
vento ouça sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Acesse o site da editora no seguinte endereço: editorasinodal.com.br. Então, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer a presença, olha só. Não deixa de ser, né, Maria? A presença, né, a companhia, enfim, de todos aqueles que estiveram conosco nessa tarde de quinta-feira. Para a próxima semana, quem vai estar conosco é o pastor Felipe de Santos, da Comunidade Santos. Ele vai estar contando para a gente como funciona um trabalho que a Comunidade de Santos tem lá com os marinheiros.
A gente estava conversando um pouquinho sobre isso quando ele esteve aqui e é bem interessante o trabalho. Então, é uma oportunidade de a gente conhecer esse trabalho realizado pela comunidade de Santos. Então, esperamos vocês na próxima semana. Um abraço e até. Ah, só esquecendo, Maria! Sábado agora nós vamos ter uma programação bem interessante aqui na comunidade. Nós vamos ter o nosso grupo de louvor ensaiou assim por um bom tempo, né? Algumas músicas e nós vamos fazer uma noite de louvor. Então vocês estão convidados a participarem conosco. E depois nós teremos a venda de pastel. Maria? Eu gostaria de agradecer a presença, que não deixa de ser presença, né, de todos os ouvintes. E só dar um recado que eu sou a favor do time sem uva passa no Natal.